Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje então nós vamos continuar no livro de Daniel. Nós vamos ler Daniel capítulo 10 a partir do versículo de número 10, diz assim: Em seguida, senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar, mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, toda atenção à palavra que vou te comunicar. E levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando: Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as tuas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes. Quando ele me disse isso, prostrei-me rosto em terra e fiquei mudo. Então alguém parecido com um ser humano tocou meus lábios e eu abri a boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Ó Senhor, estou aflito demais em virtude de tudo quanto vi acontecer. Estou a ponto de perder os sentidos por causa da visão que tive. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças se desvaneceram e mal consigo respirar. O ser que se assemelhava a um homem tocou em mim outra vez e imediatamente me senti fortalecido. Então ele me dirigiu a palavra: Não temas, Deus te ama, ó filho do homem, paz seja contigo. Sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi: Ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. Ao que ele acrescentou: Sabes por que vim a ti? Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Antes, porém, eu te declarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa batalha ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Então, o que a gente vê aqui? Daniel, ele foi um homem, que ele se voltou a buscar a Deus. Quando ele estava ali, não que ele não tivesse comunhão com Deus, mas quando eles estavam ali naquele cativeiro, Daniel se pôs a buscar mais a Deus, como nós vimos ontem. Ele pediu perdão pelo pecado do povo, pelo pecado dos seus antepassados. Daniel, ele entendeu que não era injustiça de Deus, mas Deus havia alertado o povo de que eles deveriam, honrar a Deus acima de todas as coisas, de que eles não deveriam se prostrar diante de imagem de escultura, que só a Deus eles deveriam adorar. Então Deus havia dado, tinha passado para eles um decreto, vamos se dizer assim, lá escrito por Moisés lá atrás. Mas eles negligenciaram, só que Deus, ele deu todo o alerta de quando a pessoa vive na bênção e de quando a pessoa escolhe a maldição. Então Deus, ele disse: se você escolher o caminho da bênção, o que Deus disse lá? Você vai ser posto por cabeça e não por cauda. Você vai emprestar a muitos, mas não vai tomar nada emprestado. E Deus foi falando lá. Só que, se desobedecesse a Deus e escolhesse a maldição, a pessoa iria sofrer as consequências da sua escolha errada. Então aqui o povo andava erroneamente diante de Deus. Eles faziam tudo aquilo que Deus havia dito que não era para eles fazer. Eles não buscavam mais a Deus,
muitos nem sequer sacrificavam mais. Então aí Deus estava usando Jeremias para dar o recado para eles por muito tempo. E eles não se arrependeram. Esses que Daniel leu e entendeu o porquê eles estavam ali. E pediu misericórdia para Deus, clamou, orou, chorou, se colocou de panos de saco. E como diz aqui, humildemente, aqui no versículo 12, e o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as tuas orações foram ouvidas e eu vim em resposta do teu clamor. Só que aqui, quando o anjo fala que ele ficou 21 dias lutando com o rei da Pérsia, isso aqui eu já expliquei. São principados e potestades que estão nos lugares celestiais, porque no momento em que Daniel orou, pediu perdão pelos pecados dos seus antepassados, perdão pelos pecados do povo de Israel. Quando ele fez isso, orando pelos seus antepassados, ele removeu uma legalidade, uma procuração que o inferno tinha nas mãos contra a família de Daniel. E era isso que o príncipe da Pérsia, essa potestade, não queria perder. E quando ele disse ali que o príncipe, um dos supremos ali da hierarquia dos anjos, Miguel, desceu, lutou para que ele pudesse descer para dar a resposta para Daniel. Então, no mundo espiritual é assim. Nós oramos, colocamos o nosso coração para buscar a Deus, para ouvir uma resposta, pedindo uma direção a uma batalha. Os anjos guerreiam para que eles possam descer e dar a resposta, entregar o milagre e a bênção que nós pedimos para Deus. Por isso que às vezes parece que está demorando tanto. Aqui Daniel, ele seguiu buscando. Levou 21 dias. Poderia ter levado 20, 15, 10, 40, mas foram 21 dias. Por isso o jejum de Daniel tem 21 dias. Ele tirou esse tempo para jejuar, se consagrar a Deus, não se contaminar com os manjares do rei. Aqui nesse período ele se dedicou a comer frutas, legumes e verduras. Ele não comeu daquilo que o rei havia imposto para que fosse dado a eles e aos demais sábios que foram levados cativos para a Babilônia, porque eles eram nobres, eles ficaram separados para trabalhar para o reino da Babilônia, porque eles sabiam contar, ler, escrever. Então eles foram separados para que eles fossem prestar esses tipos de serviço. Então, humildemente, Daniel se voltou a buscar a Deus para pedir entendimento, pedir sabedoria, tanto que Deus aqui ele deu várias revelações de sonhos futuros, coisas que iriam acontecer mais para frente, Então ali Daniel, ele se consagrava, ele buscava a direção de Deus, ele queria resposta, ele queria entendimento, ele queria compreender o propósito que Deus tinha para o povo de Israel e para ele também. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos orar humildemente, dizer: Senhor, de que maneira o Senhor quer me usar? Que propósito o Senhor tem para a minha vida? Mas para isso, nós precisamos buscar a Deus com um coração humilde. Nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração. A palavra diz que aquele que buscar a Deus, esse será achado por ele. Aquele que buscar, vai encontrar. O que pedir, vai receber. Então aqui, a oração do Daniel foi ouvida, sim. E muitas vezes o inferno vai tentar fazer com que você pense que a tua oração não foi ouvida. Está demorando demais. Satanás vai tentar colocar dúvida para que você fale e você perca a tua bênção. Você sabia? Que no momento em que você duvida e você fala, você jogou toda a tua oração fora. Aí você tem que começar tudo novamente.
Muitas pessoas perdem a bênção por causa disso. Elas não têm a paciência de esperar. Elas não fazem como Daniel, que se colocam ali naquele período, crendo, confiando que Deus iria dar a resposta para ele. Não importa quanto tempo, aqui levou 21 dias, pode levar mais, pode levar menos, pode levar meses, pode levar semanas, meses, anos, a gente não sabe. Porque um dia para Deus equivale a 1000 anos e o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós precisamos compreender isso. O meu tempo é diferente do tempo de Deus. Às vezes o ser humano ele quer as coisas para ontem, mas não é assim que as coisas acontecem. Nós somos trabalhados nesse tempo, moldados. Por quê? Porque quando você pede algo para Deus, Deus ele quer que seja bênção na tua vida e não se torne uma maldição. Por isso que muitas vezes pode demorar um pouquinho para que a pessoa persevere em oração, para que nesse período Deus possa fazer algum ajuste que ela está necessitando, para que Deus possa fazer aquela transformação ali que ela ainda precisa passar. Por quê? Porque se ela baixar a guarda, Satanás vem, rouba a bênção, rouba o milagre, faz com que ela jogue tudo fora, o tempo que ela se dedicou a buscar a Deus. Aqui Daniel, humildemente, ele se voltou a buscar a Deus. E é isso que nós devemos fazer, buscar a Deus humildemente. E quando ele disse aqui, contudo agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia, todavia logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Então, nessa batalha, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Por quê, gente? É uma batalha contra o inferno. É uma batalha espiritual. São demônios, principados e potestades que se levantam para que você não receba a tua bênção, para que você não receba a tua cura, o teu milagre, a tua vitória. O inferno se levanta. Você acha que o diabo vai deixar você receber as coisas assim? Tudo light. Ótimo, não, ele tá orando, que legal. Não! Você incomoda as trevas quando você dobra o teu joelho. Você incomoda Satanás quando você usa a autoridade e o poder que Jesus te deu. Ele disse, em meu nome vocês vão pisar serpentes, escorpiões, vocês vão beber algo mortífero e não vos fará dano algum, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos. Ele disse que nós faríamos obras maiores ainda. Então você acha que o diabo vai ficar aplaudindo a tua consagração, a tua busca, o teu jejum? Não. Ele vai fazer de tudo para que você jogue tudo fora. Ele vai fazer de tudo para te atrapalhar, para roubar tua paciência, para roubar tua paz, para roubar tua alegria. Ele vai fazer de tudo para roubar a tua mansidão, o teu domínio próprio. Ele vai fazer de tudo para que você desista, para que você declare dúvidas, incerteza, mas será? Será que Deus ouviu a minha oração? Será é dúvida. E muita gente perde a bênção por causa do será. Será que Deus me ouviu? Mas será que é para agora? Pois é. Eu acho que não é para mim. Eu acho que ainda não é a minha vez. Quando você começa a falar assim, você está retrocedendo. E o que diz a palavra? Inconstante. Não espere tal homem receber algo de Deus, porque não vai receber. Imagine Daniel, gente, num lugar onde a Babilônia, ela representa o mundo. Ali na Babilônia, eles podiam tudo. Lá era tudo permitido, vamos dizer assim, né? Eles não eram cristãos. E eles tiveram que ficar naquele lugar, lutar ali. Imagina, no início, aquele homem foi jogado numa cova, porque não deixou de orar a Deus. Ele orava 3 vezes por dia e não deixou.
Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados numa fornalha porque não se prostraram diante de uma imagem que Nabucodonosor mandou fazer. Pois é. Aqueles homens, para que eles fossem exaltados, a fé deles ali, muitas vezes naquele cativeiro foi provada. Foi. Quando o rei disse, eu vou dar mais uma chance para vocês se prostrar. Quando tocar a flauta, o símbolo, enfim, todos aqueles instrumentos, e vocês vão se prostrar diante da minha imagem, aí eu vou poupar a vida de vocês. Ele disse, olha, rei, como quem diz assim, não me importa o que tu quer, o que tu pensa, mas nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem. Nós servimos a um Deus. E Ele é que sabe se vai nos livrar da fornalha ou não. E o que Ele fez? Deus permitiu que eles fossem jogados lá dentro para mostrar quem era o Deus que Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel serviam. Se você já ouviu falar em Beltesazar, Beltesazar era o nome de Daniel, o nome babilônico que eles receberam. Na verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram nomes babilônicos que eles receberam ali, não era o nome desses três também. Então, nós precisamos entender que nós devemos buscar a Deus, não importa a circunstância ou lugar, e nós não podemos retroceder da nossa confissão, da nossa oração, daquilo que nós declaramos, porque tudo é registrado no mundo espiritual. Tudo que nós falamos, tudo aquilo que você ora, tudo aquilo que você declara, aquilo que você confessa, tudo é registrado. E você acha que o diabo vai querer que você receba a bênção, que você seja curado, que você fique liberto, que você faça as pazes com o teu passado? Não. Claro que não. Só que muitas pessoas caem nisso, perdem a bênção, continuam presos em amargura, ressentimento, ódio, mágoa, culpa e por aí vai. Ao invés de buscar a Deus, se santificar, fazer como Daniel, fazer como Josué, que disse, eu não sei vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor, serviremos ao Senhor. Muitas vezes falta um posicionamento. É isso que está faltando. Você se posicionar espiritualmente como servo de Deus, como filho de Deus. Falta você tomar uma posição de orar pela tua casa, de não aceitar o mal na tua casa, de exigir a saída do mal. Aqui a luta desses anjos eram contra principados e demônios que se levantavam contra um povo, uma nação inteira. Você acha pouco? Não. A guerra daqueles anjos ali foi longe. Ele veio, deu resposta para o Daniel e voltou lá para guerrear com o Miguel. Por quê? A palavra diz que Deus daria ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar por onde quer que nós fôssemos. Então Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos livrar. Daniel aqui estava sendo guardado. Todo esse tempo em que ele estava em consagração, ele foi guardado. Tanto que quando ele sentiu aquela mão tocando nele, ele ficou trêmulo. Ele foi fortalecido. O anjo disse, você orou, Deus ouviu? Sim, Deus ouve. Quando você busca com o teu coração humilde, quando você rasga as tuas vestes, ou seja, você tem que rasgar o teu coração diante de Deus. Ser sincero, a palavra diz que Deus trabalha com os puros e sinceros de coração. Não é fazer oração ensaiada, vãs repetições, Deus não se agrada. Tem pessoas que oram todo dia a mesma coisa. Aquela oração ensaiada, gente, isso são vãs repetições, Deus não se agrada. A oração é você conversar com Deus, dizer, Senhor, gratidão por esse dia, gratidão por cuidar de mim, por me fortalecer, Pai, por prover todas as coisas para minha vida. É ser grato, é conversar com Deus. Você está orando por um emprego,
Começa a confessar: Senhor, muito obrigado, porque eu já estou empregado. O Senhor já abriu a porta naquela empresa que eu sonho em trabalhar. Eu já falei aqui para você, né, de um testemunho que um dia, um que foi meu pastor, ele disse que antes, né, dele se tornar pastor e ir para a obra de Deus, ele disse que ele queria trabalhar em apenas 5 empresas da cidade onde ele morava. Ele disse: eu fiz somente 5 currículos, eu não fiz 100 currículos e saí distribuindo na cidade inteira, não. Eu fiz 5, orei e disse: Senhor, o desejo do meu coração é trabalhar em uma dessas 5 empresas. E eu sei que em uma delas o Senhor vai abrir uma porta para mim. A minha parte eu estou fazendo. E eu sei que o Senhor vai fazer a tua, o Senhor já fez. Gente, e Deus abriu. Em uma das empresas que ele havia deixado o currículo, o avaliador, ele disse para ele assim: eu tinha uma pilha de currículos que estavam na tua frente, mas eu não sei por quê, eu olhei para o teu e me agradei. E tinham pessoas aqui com faculdade, com outros cursos muito mais qualificados do que você, mas eu não sei o porquê, mas eu decidi te chamar. O porquê? Deus. Então, fique firme. Se você está orando por um emprego, já se veja empregado. Faça como ele. Ore, faça o teu currículo, leve ou envie por e-mail e diga: Senhor, eu quero trabalhar em um desses lugares e eu sei que o Senhor já abriu uma porta para mim. Ou às vezes, Deus vai te dar um escape antes de enviar a tua bênção, porque Deus já fez isso comigo. Ele me deu um escape. Não foi? Eu me lembro que um dia eu recebi uma palavra assim, desse mesmo pastor. Ele disse para mim assim: eu havia arrumado um emprego, mas ainda não era aquilo que Deus tinha para mim, foi um escape. Quando eu recebi a minha bênção, daí eu fui contar, ele disse: irmã, quando Deus, ele colocou Elias lá naquele ribeiro, né? E fazer com que os corvos levassem carne para ele e pão lá, né? Carne, acho que era carne todos os dias. Você já pensou um corvo te levar carne? E lá ele tinha água no ribeiro. Mas Deus fazia com que um corvo levasse todo dia lá para ele carne. Não era o melhor que Deus tinha para Elias, mas era um escape. Até que Deus mandou ele ir lá na viúva, abençoar a botija dela, e dali começou a vir o azeite, nunca mais faltou a farinha na botija daquela mulher. E ele ficou ali comendo pão, porque lá era um escape que Deus tinha dado para que ele não morresse de fome naquele período de seca que o povo estava enfrentando, que foi o período em que ele mesmo orou, Elias, e eles ficaram 3 anos sem chuva. Pois é. Então, para você ver, Deus deu um escape. Depois Deus levou ele para a bênção lá na casa da viúva, que ele abençoou a vida dela e ele foi abençoado também. O azeite e a farinha nunca faltaram daquela botija. Para você ver. Então, diga: Senhor, se não é minha bênção ainda, nem que seja um escape, mas eu sei que o Senhor está providenciando. Mas fique firme, não murmure, não reclame, não se entristeça. Se olhe empregado. Se olhe dentro daquela empresa que você almeja trabalhar. Mas Deus sabe qual é o melhor lugar para você. Então ore, confie, descanse o teu coração. E isso eu usei o exemplo do emprego, mas isso é em tudo que a gente vai fazer. A gente deve orar, esperar a resposta de Deus, como Daniel fez aqui. Ter paciência, né? Davi disse que ele orou e esperou com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Então nós temos que ter paciência. Porque Deus, ele é Deus, ele sabe o momento certo, a hora certa, o segundo certo, o minuto certo de cada coisa, o mês certo, a semana, o dia. Nós não sabemos de nada. Tudo isso pertence para ele. Então apenas ore e confie nele. Espere nele.
Não murmure, não retroceda, permaneça firme. E Deus é contigo. Deus não falou aqui para o Daniel, né? Deus disse para ele. Então ele me dirigiu a palavra: não temas, Deus te ama, ó filho do homem, paz seja contigo. Ser forte, tem bom ânimo. É isso que nós devemos ter. Bom ânimo. Deus nos fortalece, Deus renova as nossas forças. Mas nós precisamos ter esse bom ânimo. A fé, a coragem, a mansidão, a paciência, o domínio próprio, os frutos do Espírito estar na nossa vida. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, que você possa ser revestido de poder, de unção. Leia todo o capítulo, e leia, releia, e que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, em nome de Jesus. Pai, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra neste momento. Que elas sejam abençoadas, revestidas, fortalecidas, que elas não retrocedam na sua oração, mas que elas sejam abençoadas, cheias do teu poder, cheias da tua unção, que o Senhor possa abrir as portas que elas têm orado, a porta, Senhor, do emprego, a porta, Senhor, de uma promoção, de uma provisão, de um milagre, de uma bênção, de uma cura, daquilo que ela está pedindo. No momento certo, Pai, eu sei que o Senhor já enviou aquilo que ela tem pedido, aquilo que ela tem suplicado, aquilo que o coração dela tem se voltado a buscar, Pai. Em nome de Jesus, fortalece essa pessoa, renova as forças dela, abençoa ela, Pai. E eu oro, Pai, pelo nosso estado, te agradecendo, Senhor, pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua graça, misericórdia, que o Senhor continue cuidando de nós, continue cuidando do nosso país, Pai, é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.